Olá! A gente começa o jornal de hoje falando de saúde. O Ministério da Saúde lança Ação Nacional de Combate à Sífilis. Ela pode iniciar com uma pequena ferida, ela não dói, ela passa desapercebida. Entra em vigor o Tratado de Marrakech, que facilita acesso de livros a deficientes visuais. Para que esses livros, nesses formatos, possam ser disponibilizados sem fins econômicos, sem fins comerciais, para as pessoas com deficiência. Já está disponível a consulta aos locais de prova do Enem 2016. E neste ano vai ter uma novidade, a coleta de dados por meio da impressão digital. Alunos de escolas públicas e privadas podem visitar laboratórios do Instituto Butantan, em São Paulo. É delas que é extraído o veneno, matéria-prima para a produção de soros que salvam a vida de quem é picado por esses animais. Campanha da ONU busca conscientizar a população sobre desperdício de alimentos. O desperdício começa na colheita, passa pelo transporte, central de abastecimento, indústria, supermercado e consumidor. É agora no Câmara Notícias. O Ministério da Saúde lançou uma ação nacional de combate à sífilis, doença infecciosa causada por bactéria. A sífilis pode ser transmitida por relação sexual ou de mãe para filho durante a gravidez. O teste rápido para detectar a doença e o tratamento estão disponíveis na rede do SUS. O repórter Ney Pereira tem os detalhes. Este homem, que não quis se identificar, conhece bem as consequências do sexo desprotegido. Mesmo em um relacionamento estável, ele contraiu a sífilis, uma doença infecciosa causada por uma bactéria transmitida por meio de relação sexual. O tratamento foi em um posto de saúde. Com o meu parceiro fixo, a gente nem sempre fazia uso do preservativo e isso propiciou um recontágio. Os sinais da sífilis podem aparecer em poucas semanas ou alguns meses. Ela pode iniciar com uma pequena ferida, ela não dói, ela passa desapercebida e muitas vezes, quando ela aparece algum sintoma, são problemas de pele que levam também a alguns equívocos que as pessoas acham que é um quadro alérgico. A doença também pode ser transmitida da mãe para a criança durante a gestação. Só no ano passado, o Brasil registrou mais de 65 mil casos de sífilis. Entre 2014 e 2015, o aumento foi de quase 21%. E muitas vezes a doença passa desapercebida. Por isso é importante fazer o teste rápido, que está disponível de graça pelo Sistema Único de Saúde. O resultado sai em até 30 minutos. O Ministério da Saúde lançou uma campanha para incentivar gestantes jovens e seus parceiros a fazerem o teste de sífilis no início da gestação. O material será publicado nas redes sociais até o dia 30 de outubro. Outra medida adotada pelo governo foi a assinatura de uma carta-compromisso com 19 associações e conselhos de saúde para implementar ações de combate à doença. A ideia é envolver os profissionais de saúde para incentivar as pessoas a fazerem o teste. Temos o exame teste sorológico, a penicilina, a aplicação da penicilina, o monitoramento e o acompanhamento. Essa gestante chega na maternidade tratada. Chegando na maternidade tratada, não é caso de sífilis congênita. Nós fizemos uma grande articulação, como vocês viram, com várias entidades, porque é uma conscientização necessária, porque os recursos estão disponíveis. É preciso que as pessoas busquem acessar a essa informação, se submetam aos testes e se submetam aos tratamentos. O Tratado de Marrakech, que facilita o acesso de pessoas com deficiência visual a diversas obras, entrou em vigor no Brasil. Países que aderem ao acordo se comprometem a criar dispositivos legais para que obras protegidas por direito autoral possam ser reproduzidas e distribuídas em formatos acessíveis, como o Braille e o audiolivro. Moisés Bauer, diretor de políticas temáticas dos direitos da pessoa com deficiência, fala das novas possibilidades com a vigência do tratado. O Tratado de Marrakech hoje entra em vigor para que as pessoas com deficiência visual de todo o mundo possam ter aumentada a oferta de livros em formatos acessíveis.
Quando falamos em livros em formatos acessíveis, a gente está falando do exemplo mais usual e conhecido para as pessoas cegas, um livro Braille, por exemplo, que eu tenho na minha mão, esse livro que trata de musicografia Braille, que é algo que talvez poucas pessoas imaginam que existe, né? A musicografia, toda a parte de partituras em Braille, em alto relevo. Então o Braille é utilizado não só para uma literatura convencional, mas sim também para questões bastante técnicas, como é o caso da musicografia. Livros digitais acessíveis, audiolivros e também podemos citar livros em tipo ampliado para pessoas com baixa visão. O Tratado de Marrakech, ele garante uma exceção ao direito autoral para que esses livros, nesses formatos, possam ser disponibilizados sem fins econômicos, sem fins comerciais, para as pessoas com deficiência, que em razão da sua deficiência têm dificuldade de acesso à leitura, e também permite um movimento transfronteiriço entre países dessas obras, ou seja, a importação e a exportação desses livros entre entidades autorizadas por cada estado, sem ofender os direitos autorais, ou seja, as instituições brasileiras que produzem esses livros, que não têm um fim comercial, são instituições públicas ou privadas filantrópicas, podem mandar seus livros, que hoje no Brasil temos aproximadamente 10 mil títulos acessíveis, para os países africanos, por exemplo, que são países pobres de língua portuguesa e que têm muita maior dificuldade de acesso à leitura acessível. Como pode se beneficiar, nós, brasileiros, podemos nos beneficiar de livros acessíveis que estão em quantidade muito maior. Por exemplo, na Espanha se estima um acervo de 100 mil títulos acessíveis e que as entidades espanholas podem mandar aqui para o nosso país todo esse acervo para que possamos ter acesso a essa leitura. E antes de irmos para o intervalo, olha só, você, morador de Osasco, pode acompanhar os trabalhos realizados pelos vereadores do município às terças e quintas-feiras, às 3 da tarde, quando acontecem as sessões ordinárias na Câmara Municipal de Osasco. A Câmara fica na Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro. Quem preferir pode acompanhar aí do sofá de casa. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco e também pela internet. E depois você pode ainda conferir o vídeo na íntegra, lá no nosso site. Veja no próximo bloco. Já está disponível a consulta aos locais de prova do Enem 2016. E neste ano vai ter uma novidade, a coleta de dados por meio da impressão digital. Alunos de escolas públicas e privadas podem visitar laboratórios do Instituto Butantan, em São Paulo. É delas que é extraído o veneno, matéria-prima para a produção de soros que salvam a vida de quem é picado por esses animais. É daqui a pouco. Parabéns, Miguel. Beijo. Parabéns. Obrigado pela sua atuação. Nossa. Parabéns, Miguel. Parabéns. O que existe além do que já foi tratado sobre o amor? Já interpretei e dei vida a inúmeros personagens, mocinhos, vilões. Você que acompanhou a minha carreira pode ter se identificado com alguns desses personagens. Hoje eu venho aqui não para interpretar, mas para convidar você para ser um personagem do bem. Ajude as Casas André Luiz para que possamos juntos continuar cuidando do deficiente. Uma casa com mais de 2.000 mocinhos que precisam da sua ajuda. Esse aqui é o seu Almeida. Cara, é gente boa pra caramba.
Foi ele que fundou a firma, deu meu primeiro emprego. Eu devo a ele tudo que eu sou. Amanhã, aqui perto da firma, eu vou atropelar o seu Almeida. E ele não vai resistir. Infelizmente. Meu nome é Jefferson. Mas pode chamar a gente de estatística. Muita ansiedade para quem está na contagem regressiva do Enem 2016. Faltando pouco mais de 10 dias para as provas, o Ministério da Educação já liberou a consulta aos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Os candidatos e candidatas já podem consultar pelo site enem.inep.gov.br/participante o cartão de confirmação para saber qual é o endereço em que farão as provas. Contagem regressiva para o Enem 2016. Faltando pouco mais de 15 dias para as provas, a Ágata, a Ilane e a Emily aproveitam todo o tempo que têm para estudar. Elas participam de aulas intensivas com conteúdo específico para o Enem nessa escola de curso preparatório de Brasília. A gente tenta estudar mais agora que está na reta final, para se sentir mais preparado na hora da prova, para você não chegar e ter aquele nervosismo de chegar e não ter estudado alguma coisa. Na reta final a gente se dedica mais a fazer questões como os professores sugerem, da gente fazer mais exercícios, porque na reta final já não dá mais assim para estudar como antes. Passar o mais rápido possível, porque o que a gente quer mesmo é sair do cursinho e estar na faculdade, porque quando a gente entrar na faculdade a gente vai se sentir um pouco mais estável, fazendo o que a gente quer, e é só o que a gente pensa no momento. E é bom que elas se preparem mesmo, porque a concorrência vai ser alta. Neste ano, mais de 8.600.000 candidatos vão fazer a prova do Enem em cerca de 1.700 municípios. E os inscritos já podem acessar os cartões com o endereço dos locais de prova pela internet ou por meio do aplicativo Enem 2016. O Ministério da Educação recomenda que os candidatos conheçam os locais de prova com antecedência. As provas deste ano serão realizadas nos dias 5 e 6 de novembro. Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados a 1h da tarde, no horário de Brasília. E neste ano vai ter uma novidade, a coleta de dados por meio da impressão digital. O sistema biométrico é uma novidade que vai assegurar segurança de que um cidadão não vai se submeter à prova do Enem em nome de outro. E isso vai ser acompanhado diretamente pela própria Polícia Federal, em testes na hora da realização da prova ou posteriormente para a identificação de eventual tentativa de fraude à prova do Enem. Os laboratórios do Instituto Butantan, na capital paulista, estão abertos para a visitação de alunos de escolas públicas e privadas. Os estudantes podem conferir de perto o processo de extração de veneno de cobra para a produção de soro. O repórter Leonardo Meira acompanhou a visita de uma turma de alunos. Vamos conferir. Alunos de escolas públicas e privadas podem conhecer algumas linhas de pesquisa, como estudos sobre genética e biotecnologia. Esse grupo de estudantes visitou o laboratório de herpetologia. Lá ficam mais de 1.000 cobras peçonhentas, entre jararacas, surucucus, corais e cascavéis. É delas que é extraído o veneno, matéria-prima para a produção de soros, que salvam a vida de quem é picado por esses animais. Eu acho bem bacana. Por exemplo, hoje nós estamos vendo a extração do veneno dela. Nossa, super bacana. Antes da extração do veneno, as cobras são pesadas e medidas. Logo depois, são colocadas nessa mesa e é para esse vidro transparente que vai o líquido que sai dos animais. O que a gente faz aqui é manter esses animais em cativeiro para a produção de veneno, e através desse veneno é produzido soro antiofídico para todo o país. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana
E tem que ser feita mesmo, traz o aluno para perto da ciência desde cedo, dá uma ideia para eles de como as coisas são realmente feitas, e para a gente acho que é muito gratificante também ver essa vontade de aprender, esse brilho nos olhos das pessoas que vêm aqui ver um pouco do nosso trabalho. A seguir, campanha da ONU busca conscientizar a população sobre desperdício de alimentos. O desperdício começa na colheita, passa pelo transporte, central de abastecimento, indústria, supermercado e consumidor. E tem a previsão do tempo para a Grande São Paulo. Até já! Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Paixão da minha vida? A Fifi, minha cadelinha que eu encontrei na rua. A Fifi adora brincar com outros cachorros, passear pelo bairro. O que ela mais detesta é tomar banho. E a coisa que ela mais adora é criança. Ela é um amor. Quem cria nem sempre vê o que há de errado. Por isso, a propaganda precisa do CONAR. Graças à economia voluntária feita pela população, estamos mantendo o abastecimento de água para os nossos clientes, mesmo durante a maior falta de chuva dos últimos 84 anos. Mas a seca continua, assim como o desafio de todos nós. Por isso, estamos ampliando o bônus para as 31 cidades atendidas pela Sabesp na região metropolitana. Quem economizar 20% vai ganhar 30% de desconto na conta de água. Com o esforço de todos, podemos fazer muito mais. Água, sabendo usar, não vai faltar. Em parceria com a FAO e o WWF Brasil, a Embrapa lançou a campanha #SemDesperdício, que busca chamar a atenção da população para o desperdício de alimentos. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, mais de 1 bilhão de toneladas de comida produzida anualmente no mundo vão para o lixo. A reportagem é de Gabriela Noronha. Mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos produzidos por ano no mundo vai para o lixo, segundo a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. O desperdício começa na colheita, passa pelo transporte, central de abastecimento, indústria, supermercado e consumidor. Segundo a FAO, infraestrutura precária e manuseio inadequado colaboram para as perdas dos alimentos. Frutas, legumes e verduras, por exemplo, são sensíveis. Qualquer queda pode prejudicar a qualidade. E nas prateleiras dos supermercados, se esses produtos apresentarem qualquer imperfeição, serão descartados. Tem que estar bonito, aparência boa, não pode estar amassado. Eu sempre estou verificando bem a maçã, seja frutas, verduras, para saber realmente se não estão estragadas. É sempre bom verificar antes de escolher. De olho no combate ao desperdício, a Ceasa de Brasília mantém desde 2012 um banco de alimentos. Com isso, o que seria descartado por pequenos defeitos, como manchas e machucados, mas com os mesmos valores nutricionais, vão para a população. São quase 200 toneladas de comidas doadas para 147 entidades beneficentes, como asilos e creches. O Banco de Alimentos ele foi criado dentro da Ceasa justamente com esse objetivo, de pegar esses alimentos que eram jogados fora
e colocar eles na mesa de quem realmente precisa. Para ampliar a consciência dos consumidores de todo o país sobre o desperdício de alimentos, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, em parceria com a FAO e o WWF Brasil, lançaram nesta terça-feira a campanha #SemDesperdício. A intenção é chamar a atenção para as transformações que são necessárias diante dos impactos gerados pelas mudanças no clima. As mudanças climáticas poderão produzir impactos muito significativos no Brasil em função do fato de que estamos no cinturão tropical do globo, onde naturalmente as condições mais desafiadoras para a agricultura ocorrem. E com mudança climática, esses desafios se tornarão ainda maiores. Nós da Embrapa estamos muito engajados na busca de conhecimento e tecnologia para ajudar os nossos produtores a lidar com o desafio das mudanças climáticas, a descarbonizar os seus sistemas produtivos, ou seja, usar práticas, usar insumos que reduzam a emissão de gases, que têm impacto no efeito estufa, e também para desenvolver sistemas produtivos mais resilientes. E chegou a hora de saber a previsão do tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Climatempo. A semana vai começar mais quente no estado de São Paulo. A região metropolitana terá bastante sol ao longo do dia, as temperaturas ficam mais elevadas durante a tarde, faz calor, mas há condições para temporais isolados entre a tarde e a noite. A mínima prevista para a capital é de 18 graus e máxima de 28 graus. Em Osasco, mínima de 19 e máxima prevista de 29 graus. Por hoje é só. O Câmara Notícias fica por aqui. Nós nos vemos na próxima edição. Até lá!